pandemia e a forma como o governo do PT lidou com a corrupção. São dois temas muito claros e, obviamente, isso vai estar nos debates todos. Eu vou começar com a senhora, deputada. Diante das críticas que suponho, e acho que o deputado já deixou isso muito claro, de como o governo lidou com a pandemia, qual a sua defesa e qual a sua crítica em relação à forma que o PT lidou com a corrupção? E a pergunta depois é com sinais trocados ao deputado Enio Vec também. Pois não. Eu quero dizer o seguinte, o governo Bolsonaro, de todos os governos, de todos os países em desenvolvimento, ele foi o que mais cuidou do seu povo durante a pandemia. Vamos lembrar que o presidente sempre falou, vamos cuidar da saúde e da economia, não tem esse negócio de economia, a gente vê depois não, porque esse depois chegou, porque houve uma interferência do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que não permitiu que o governo federal centralizasse a questão da pandemia, sendo que pela Constituição Federal isso seria atribuição clara da União. Bom, o Supremo decidiu que os estados e municípios que tinham que decidir como agir, aí foi um Deus nos acuda. Era prefeito mandando prender mulher na rua que estava na praia de biquíni para tomar um sol, que é fundamental para manter a saúde, a mulher que estava andando sozinha na praça, aconteceu isso em Araraquara, foi algemada, preso, pessoas que iriam trabalhar, só ganhar comida, levar comida para a mesa. Chegava lá a polícia, fechava a loja, lacrado por ordem de governador, e o presidente Bolsonaro sempre lá com o povo, sempre conversando com o povo, indo visitar as casas mais pobres, abrindo a geladeira, vendo que a pessoa não tinha o que comer, e ele sempre se preocupando com as pessoas, se preocupando com a saúde, porque investiu, deu dinheiro a rodo para os estados e municípios. Nós, no Congresso, votamos uma lei que liberou a licitação. Então, a União Federal, ela encheu os estados e municípios, os cofres públicos, de dinheiro para enfrentar a questão da pandemia. E aí montavam o hospital, fechavam o hospital, porque o UTI não estava lotado. Foi um escândalo que a CPI da pandemia não quis investigar. Já o presidente Bolsonaro não teve nenhum escândalo. E aí, né, para você ter uma ideia, o dinheiro que o presidente Bolsonaro, que o seu governo deu para estados e municípios, permitiu que estados saíssem do vermelho e até desviassem a verba da saúde para pagar folha de aposentado, folha de pagamento de servidor e saíssem do vermelho. E agora o Brasil foi coroado com esse reconhecimento. Ele foi escolhido representante das Américas para lidar como negociador de como lidar com a pandemia. Agora, infelizmente, o que a gente vê é uma narrativa, a esquerda fica gritando, genocídio, isso e aquilo, como se você pudesse atribuir ao presidente que mais distribuiu vacina para o seu povo, né, que mais distribuiu, mas, no entanto, a mídia fica gritando genocida, genocida, dando asa aí para a narrativa da oposição. E, infelizmente, por mais que o governo faça, ele tem uma dificuldade que as suas ações apareçam, porque a imprensa, ela serve para isso. Ela serve para apontar críticas e ela serve para mostrar os bons feitos também. A boa parte da mídia brasileira só quer saber de desgastar o presidente. Então, as ações não aparecem, mas elas existem e são muitas. Com relação à questão de como o PT lidou com a corrupção, da pior maneira possível. Aliás, é muito fácil você comprar voto de congressista para você ter os seus projetos aprovados, né? E você distribuir cargos, por exemplo, nas estatais. O governo Bolsonaro pegou as estatais que estavam com 40 bilhões de prejuízos, parou, estancou esses 40 bilhões e ainda deu 40 bilhões de lucro. Então, você tem 80 bi aí, ó. Menos 40 bi de prejuízo e mais 40 bi de lucro das estatais. Então, isso aí é uma coisa que, cadê a imprensa para mostrar? Isso que está sendo feito aqui não é uma coisa tão comum, não são todos os veículos que apostam nisso aqui, fazer um debate, eu falo, o deputado fala, cada um coloca a sua visão e deixa o povo escolher, deixa o povo decidir. Hoje a imprensa constrói narrativas e quer fazer a cabeça das pessoas, e tem o Lula que já diz que quer regular a imprensa, e ainda querem regular as redes sociais,
que é o que permite que as pessoas tenham acesso aos dados para você poder ver e decidir o que você quer. Então, como que o PT lidou com a corrupção? Como se o Brasil fosse a casa da mãe Joana, como se o povo não tivesse pagando do seu bolso todo centavo que é gasto, tirado do Brasil e gasto em outros países, o que é uma vergonha. O dinheiro do contribuinte tem que ser gasto no Brasil e não em ditaduras aí fora. Obrigado, deputada. Vamos ouvir só o deputado NVR, porque aí a pergunta é um pouco diferente. Como que o senhor justifica a forma como o governo Lula lidou com a corrupção, porque é uma crítica que vai estar durante a campanha, e o que ele faria de tão diferente em relação à pandemia, levando-se em conta o aspecto completamente novo de tudo que nós vivemos nessa época, nós brasileiros e o mundo inteiro? Eu gostaria de ressaltar duas coisas, né? Primeiro, não me parece que o governo Bolsonaro seja o porta-voz da honestidade e da transparência. Os casos de Queiroz, das rachadinhas, não me parece que dá a ele uma carta branca de ser que ele é honesto. Pelo contrário, se ele é honesto, os seus filhos são bem desonestos. Segundo ponto que eu quero ressaltar é sobre o enfrentamento à pandemia para chegar na corrupção. Estão interligados. O enfrentamento à pandemia e à corrupção, ora, vejam só, passamos da casa dos 600 mil mortes pela pandemia. O ano passado, até dezembro, foram 200 mil mortes. Se o governo tivesse comprado, durante uma das 84 vezes que a Pfizer ofereceu a vacina a ele, tivesse comprado antes, quantas mortes teriam sido reduzidas? Quantas mil vidas teriam sido salvas de vocês que estão me assistindo se a vacina tivesse sido comprada? Até porque está provado que desde que as pessoas estejam vacinadas, eu sei que a deputada discorda disso, ontem ela colocou isso no debate que tivemos na Câmara, o que está provado pela ciência é que quem completou o ciclo de vacinas pode até pegar de novo, mas não morre. 75% das pessoas que estão hoje com problemas nos hospitais são porque não foram vacinadas. O governo, a não comprar as vacinas, as denúncias onde o líder do governo e o Ministério da Saúde estava cobrando $1 para cada frasco de vacina, não me parece que seja uma carta branca de honestidade para o governo. Então, esse é o primeiro ponto. O governo Bolsonaro falhou. Esse prêmio aí, eu nunca tinha ouvido falar, mas se a deputada falou, eu acredito nela, porque ela tem fé pública, eu não estou aqui para discutir isso. Agora, o Bolsonaro não tem respeito no mundo todo, ele não é respeitado como articulador internacional, até pelo perfil que ele tem e com os ministros que ele manteve até pouco tempo, e alguns ele tem ainda. E o seu ideólogo, né, Olavo de Carvalho. Bem, dentro desse cenário, eu quero ir no campo onde o PT é mais tocado, que é a questão da corrupção. Sim. Eu quero lembrar que, de fato, teve corrupção. Algumas pessoas envolvidas, todas foram presas e pagaram por isso. Agora, a ampla maioria das denúncias, o Lula foi absolvido por todas. Não esqueça que já está provado que Sérgio Moro não foi juiz. O Sérgio Moro deixou de ser juiz para diretamente prestar serviço ao capital americano e, principalmente, para garantir a vitória de Bolsonaro. Bolsonaro não criou Moro, foi Moro que criou Bolsonaro, está provado isso no Supremo Tribunal, a não ser que você ache que o Supremo Tribunal seja comunista, né? O que se tem provado é que Moro, ele utilizou-se da força que ele tinha a serviço da elite desse país, junto com os meios de comunicação, para, primeiro, fortalecer o golpe contra a presidenta Dilma, que vocês chamam de impeachment, que o próprio ministro Barroso do Supremo hoje reconhece que não foi justo, que foi um golpe. O ministro Barroso disse isso. 2, Lula foi preso e Bolsonaro só ganhou as eleições por conta de toda a jogada que foi feita que prendeu Lula. Lula foi absolvido de tudo e hoje está em primeiro lugar nas pesquisas. Ora, o primeiro lugar nas pesquisas, salvo que a deputada também acha que todas as pesquisas são manipuladas, todas elas, o que você tem é que o governo Bolsonaro não tem mais a aprovação do povo. Chega aí em torno de 25%, 28%. As pessoas não querem mais o governo Bolsonaro porque ele representa tudo aquilo que ela não queria. Seja o envolvimento dela em escândalos, o governo Bolsonaro,
não da deputada, lógico, me desculpe se deu a entender, mas em cima do governo Bolsonaro, envolvimento em escândalos, a sua incompetência em enfrentar a pandemia e, principalmente, a sua incompetência de tocar a economia, porque ele alegou que ia priorizar a economia e a saúde, como a deputada assim observou. Só que hoje, com o desemprego, com a miséria, com a inflação que passa os 10 pontos percentuais, nos parece que ele foi muito mal sucedido no enfrentamento à pandemia, com mais de 600 mil mortos, e pior ainda, na questão econômica com o que estamos vivendo hoje no país. Bom, até pela questão do tempo, eu vou pedir para os senhores fazerem agora, deputada e deputado, uma consideração final de até 1 minuto. Nós não temos exatamente aquela regra da Justiça Eleitoral, que, convenhamos, é muito ruim para debate, mas, enfim, nós não estamos ainda sob a lei eleitoral durante a campanha, mas eu pediria só para a gente ter 1 minuto por uma questão de tempo aqui. Deputado, eu começo com a senhora para a sua consideração final, depois desse debate extremamente discutindo ideias. Primeiramente, eu quero cumprimentar o deputado Enio pelo alto nível do debate. Nenhum ataque pessoal, e isso é louvável, deputado. E quero dizer o seguinte, o Lula não foi absolvido, tá? Os processos foram anulados ali por questões processuais e hoje pode ser julgado de novo graças à prescrição. Não houve absolvição nos processos dele, tá? Ele foi condenado em 3 instâncias. Então não foi só o Sérgio Moro que avaliou as provas, o Tribunal Regional Federal, com desembargadores probos, até aumentaram a pena do Lula e o STJ confirmou tudo. Mas o Supremo, que eu não estou dizendo que é comunista, mas o fato é que tem 8 ministros indicados pelo Supremo, deu um jeito de tirar o Lula da cadeia e colocá-lo aí, possibilitar que ele pudesse concorrer, o que faz com que o povo brasileiro fique realmente estarrecido com esse tipo de coisa. O presidente Bolsonaro, ele foi indicado, sim, pela OMS, tá? O Brasil representa os países da América em face da OMS, para lidar com a pandemia. Então, é óbvio que o presidente não é responsável pelas 600 mil vidas lamentavelmente perdidas. Quem é responsável por isso é o vírus. E hoje o que nós temos é, inclusive, pessoas com o ciclo de vacina completo morrendo, sim, infelizmente, porque as vacinas elas podem ter ajudado a diminuir o grau de gravidade na época da Delta, das outras... do vírus, das outras variantes, isso, obrigada, deputado, das outras variantes, mas não serve para o Omicron. E para se ter uma ideia, o Biden, quando assumiu, tinha 200 e poucos mil mortos sob o governo Trump, que era também chamado de genocida, mas depois mais de 300 mil mortos e ninguém chama o Biden de genocida. Então a verdade é essa, é uma narrativa de que o presidente é responsável pelas vidas, pelas mortes, e ele não é, evidentemente. É o vírus o responsável. Obrigado, deputada. Vamos ouvir o deputado NVR para suas considerações finais. 1 minuto, deputado, por gentileza. Eu também quero agradecer a oportunidade de fazer um debate tão bom nesse nível, agradecer a oportunidade que a Jovem Pan me deu, deputado Bia Kicis. As nossas diferenças se manterão, mas o respeito também. E quero dizer que eu estou convencido da incapacidade do governo Bolsonaro de dirigir o Brasil, tanto na área da saúde como na área da economia. Isso está sendo provado, conforme disse, não pela existência da pandemia, que seria desonesto se eu dissesse isso, mas pela sua incompetência em enfrentar a pandemia. E na parte econômica, eu quero ressaltar que se não fosse o Congresso Nacional, inclusive com Vossa Excelência participando, se não fosse o Congresso Nacional que garantiu os R$600 de emergência, depois o governo cortou para 300, depois o governo ficou 4 meses sem pagar nada, depois baixou para 200, e depois acabou com o Bolsa Família, a vida do povo seria melhor, o mercado local teria crescido e o PIB não seria essa vergonha. Por isso, eu estou convencido que o presidente Lula, que foi chamado aqui para discutirmos, tem mais capacidade para voltar a dirigir o Brasil e construir ou reconstruir o Brasil que tínhamos e nesse período foi destruído. De novo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, deputado NVR. Deputada Bia Kicis, obrigado pela gentileza também de nos atender aqui no Entre Linhas. Boa tarde.